Shalom, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês. Quero dizer mais uma vez que é um prazer, é uma alegria enorme estar cultuando a Deus com você. Essa alegria só poderia ser maior se a gente estivesse junto, né? Como eu costumo dizer, que é sempre bom te ver aqui, olhar nos teus olhos. Mas como o pastor disse, muito em breve nós estaremos juntos novamente. Mas não deixe de ser uma alegria cultuar a Deus juntamente com você. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Esse é um momento extremamente importante, é o momento da palavra, é o momento que Deus vai falar conosco. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar em reverência e pedindo que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Deus, nesse momento nós oramos, Pai. Pedimos que o Teu Espírito recaia sobre nós, ó Deus. Pedimos que a Tua graça, o Teu fluir, a Tua unção, Pai, e a revelação da Tua palavra penetre os nossos corações esta manhã. Ó Deus, nós oramos, Pai, porque sabemos que há ladrões que podem roubar essa semente da Tua palavra. Ó Deus, mas nós queremos declarar que nesta manhã a semente da Tua palavra cairá em terra fértil, em um solo fértil, que germinará e dará frutos em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, irmãos. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, que é sobre a Bíblia, né? Nós estamos explanando aqui algumas mensagens sobre os livros da Bíblia. No nosso último culto, o pastor ministrou acerca de Apocalipse, e agora eu vou ministrar para vocês sobre o livro de Judas. Nós estamos fazendo a sequência aí de trás para frente. Certamente você que já ouviu a palavra da semana passada foi extremamente abençoado por Deus, foi alimentado, assim como eu fui. Se você não assistiu, certamente você tem a oportunidade de fazê-lo, né, através do nosso canal no YouTube. Facilmente você encontra aí no nosso canal. Eu gostaria de ler com vocês então o capítulo de Judas, né? O livro de Judas é composto por apenas um capítulo, e eu gostaria de ler com vocês. Então, Judas, capítulo 1. Se tiver difícil para achar, irmãos, é o penúltimo livro, então só ir lá para o final, depois voltar um livro antes de Apocalipse. Judas, a carta de Judas. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Como só tem um capítulo, eu vou ler tudo e a gente vai acompanhando e extrair alguns princípios. Diz assim: Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença da condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade, adotaram práticas contrárias à natureza. Foram postas como exemplo de castigo de um fogo. Do mesmo modo, também esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitaram a autoridade e insultaram os gloriosos seres celestiais.
Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar a sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda vocês. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e a tudo quanto o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais. Até nessas coisas corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas brávias do mar que espumam suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo os ímpios, suas ímpias paixões. São estes que provêm divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a honra, a majestade, o poder e a autoridade antes todas as eras, e agora e por toda a eternidade. Amém. Aleluia, irmãos. Lemos aqui, fizemos a leitura de toda a carta de Judas, nesse único capítulo que tem, e nós vamos falar um pouquinho acerca de algumas coisas sobre essa carta, né? Essa carta que Judas escreveu. Primeiro que eu gostaria de esclarecer para vocês é que esse Judas não é o Iscariotes, tá, irmãos? Talvez você esteja pensando aí: nossa, tá vendo? O cara fez o que fez e ainda escreveu um livro. Não é isso não. Judas é um nome comum, era um nome comum na época. A Bíblia relata, se não estou enganado, 6 Judas, 6 nomes, né? 6 pessoas diferentes no Novo Testamento com o nome de Judas. Inclusive deixa a sugestão, né, irmão? Se você gostaria de está precisando de um nome para o seu filho, Judas. É brincadeira, obviamente, pelo menos eu nunca conheci ninguém chamado Judas. Eu acho que depois do Iscariotes, se esse nome era popular, a popularidade dele acabou de uma vez por todas. Mas para que não haja confusão, quero esclarecer: esse Judas não é o Iscariotes. Esse Judas, curiosamente, acredita-se que ele é um meio-irmão de Jesus. Mas é engraçado que ele não se apresenta como um meio-irmão de Jesus. Ele é bastante humilde, eles colocam como irmão de Tiago, né? Esse Tiago também meio-irmão de Jesus. E a gente vê essa humildade dele, porque ele fala assim: é o Judas. Sabe quando você conhece uma pessoa, ou você é irmão, por exemplo, eu tenho meu irmão Alex, e onde a gente morava,
ele era mais conhecido do que eu. Então era comum a pessoa falar assim: ah, você conhece o Diego, irmão do Alex? Então era mais fácil usar ele como referência para falar se me conhecia ou não. Então o Judas fez mais ou menos a mesma coisa. Ah, eu sou irmão, sabe, conhece o Tiago? Eu sou irmão dele. Então nós vemos aqui até uma humildade dele em escrever a carta e não se envaidecer em nada, né? Ele era o irmão de Jesus, ele poderia falar: olha, sabe o Jesus que é o Senhor de vocês? Então, meu brother, meu irmão. Mas ele não, ele coloca Judas, servo de Jesus Cristo, ele se coloca como servo de Jesus. E ele traz aqui alguns alertas para nós, algumas coisas importantes para nós observarmos, que eu gostaria de discorrer com os irmãos hoje. Claro que, irmãos, né, embora tenha só um capítulo nesse livro, eu não vou conseguir falar sobre todos os temas que Judas trata nessa carta, nesse capítulo, porque realmente é muito rico e ficaria muito extenso, mas a ideia é que a gente dê uma passada geral e pegue os principais pontos, até para te estimular, para que você na sua casa faça a leitura, para que você rumine a palavra de Deus, amém? É muito importante que você tenha essa disposição, que você não permita que o ladrão roube a semente da palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, está lá no versículo 3, que ele fala assim: amados, quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aqui, irmãos, olha só que interessante, ele dá um alerta para esses irmãos, para esses judeus que poderiam estar espalhados ali pela Ásia Menor, ou qualquer cristão que não necessariamente judeu, mas também, né, gentios que se converteram ali. Ele está dando esse conselho justamente para alertar, ele está fazendo um alerta. Isso acontece com a gente também, né? Principalmente hoje em dia, irmãos, no YouTube, nós estamos transmitindo no YouTube. Se você vacilar, o seu dedo pode passar para o lado e você cai em uma outra ministração, em um vídeo de uma pessoa que você não conhece, e alguém que vai estar expondo ali algo que, dizendo que é uma verdade sobre Deus, sobre a palavra. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos compreender que há uma necessidade de lutarmos pela nossa fé. E nesse aspecto aqui, essa fé que ele está querendo dizer, não é a fé que nos leva à salvação, não é aquela nossa fé que está no nosso coração, que Deus ativou dentro de nós e que nos fez alcançar a nossa salvação. A fé nesse contexto que ele está dizendo é sobre o conjunto de doutrinas, o conjunto de verdades que nós cremos. Então o que ele está falando? Olha, meus irmãos, tudo aquilo que vocês creem, essas verdades que Deus enxertou em vossos corações, é necessário que vocês lutem por elas. Irmãos, e parece que não existe tempo pior, né, para nós entendermos isso, porque a internet ela deu voz para tantas pessoas, e tantas pessoas ganharam voz, infelizmente pessoas mal intencionadas, pessoas que não são do bem, pessoas tomadas pelas forças malignas, pelas estratégias demoníacas de derrubar as verdades de Deus. Claro, irmãos, que tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom, tem muito alimento de Deus, muita coisa riquíssima, né? E eu também uso essa ferramenta, mas a verdade é que nós precisamos ficar alertas, porque há uma necessidade de lutarmos por essas verdades e por essas doutrinas que nós cremos, que é expressa através da palavra de Deus. Então esse é o primeiro alerta que ele faz nesse ponto, que nós precisamos lutar por isso, ou seja, que é necessário haver um posicionamento nosso em relação a isso. Nós temos o costume de às vezes acreditar somente naquilo que a gente pensa. Eu acho que você é assim como eu, ou como eu fui durante boa parte da minha vida. Se eu ouvisse uma coisa que agradasse o que eu pensava, ou, nossa, isso aqui conecta com o que eu penso, eu aceitava aquilo como verdade simplesmente pelo fato de agradar o meu sentimento ou o meu pensamento. Eu não procurava saber de uma maneira responsável se aquilo era verdade de Deus sobre mim. E qual que é o problema disso, irmãos? Que nós corremos o risco de assumir como verdade coisas que o diabo está lançando sobre a nossa vida e não a verdade da palavra de Deus. Porque a verdade da palavra de Deus, na maioria das vezes, vai nos exigir fé,
que é olhar através de um olhar sobrenatural. As mentiras do diabo, elas sempre apresentarão motivos racionais e circunstanciais. Ele é o especialista da mentira, irmãos. Quando a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, o que a Bíblia está dizendo? Olha, ele mente, mas ele não mente mal. Ele não mente igual o homem mente. Que é aquela mentira bem descarada, assim, que você olha e que se tem um profissional ali de psicologia ou outro, que eu esqueci o nome agora, ele consegue fazer a leitura ali pelos sinais, pela sobrancelha, pela boca, pela mão, pelo gesto, por qualquer coisa, ele consegue perceber que é uma mentira. Não, o diabo ele é ardiloso, ele coloca mentiras, ele apresenta mentiras que tem toda a cara de verdade. E você olha pela circunstância, você olha aquilo, você fala, é verdade. Por que é verdade? Porque eu estou sentindo, então se isso é uma verdade, então é isso mesmo. Sabe uma mentira que o diabo colocava no meu coração e graças a Deus através da palavra de Deus e através do Espírito Santo em mim eu venci? Quando eu comecei a ir para a igreja, ele falava assim para mim, você não é que nem essas pessoas. Essas pessoas elas adoram a Deus, mas elas têm uma coisa diferente, você não tem o que elas têm. É por isso que você é inconstante. É por isso que você consegue sair daqui e ter vontade de ir para uma balada. É por isso que sua vida é do jeito que é, porque você não nasceu para isso. Irmãos, aí eu olhava para a minha vida e sabia que eu realmente sentia aquilo, eu pensava, é isso mesmo, é verdade, olha só, é verdade, eu não sirvo. Só que era uma mentira do diabo, ele é especialista na mentira, ele é o pai da mentira. Ele usa a circunstância e me mostra. Eu olhava a circunstância, olhava o que eu sentia, parecia uma verdade. Mas qual que era a verdade sobre mim? Era o que Deus falava, que Deus tinha uma obra na minha vida, de que Deus transformaria a minha vida, de que Deus me usaria e de que eu adoraria o Senhor e que eu renderia minha vida a Ele. Irmãos, essa é a verdade. E quando eu entendi essa verdade, minha vida foi transformada. Então, o que eu quero dizer nesse primeiro ponto aqui, esse alerta que Judas nos faz é: lute pela fé, lute por esses valores, por esses princípios, porque são a verdade de Deus sobre você. Amém? O segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é: ele faz um alerta com relação aos falsos mestres. Lá no versículo 4 ele diz assim: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos estar atentos com esses falsos mestres, com esses indivíduos cuja sentença de condenação já foi promulgada há muito tempo. Ele diz, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Claro, irmãos, que se eu te falar que existem falsos mestres ensinando e usando a Bíblia para falar em nome de Deus, com certeza você vai ver alguns nomes famosos aí, você fala, fulano de tal, que aparece na TV, ou que aparece no YouTube, aquele ali é um falso mestre, ele fala coisas. Com certeza tem esses nomes, alguns nomes, né, no meio da comunidade cristã, que se infiltraram, não fazem parte da comunidade, mas estão infiltrados, que é mais fácil da gente identificar. Mas aqui Judas está falando daqueles que são mais sutis, de alguns que são sutis, de alguns que nós precisamos tomar cuidado. É muito importante que nós tenhamos cuidado com o falso ensino, com os falsos mestres, porque eles realmente se apresentam assim como pastores, como líderes, como pessoas que estão ali te vendendo uma verdade que vai produzir algo bom na sua vida, mas a verdade é que eles têm interesses próprios, interesses muitas vezes financeiros, interesses de poder, ou simplesmente, irmãos, pessoas que são levadas pelo diabo, pessoas que são conduzidas por estratégias malignas para deturpar a verdade do Evangelho. E nós precisamos estar atentos a isso. Lá em João capítulo 10, versículo 10 a 15 diz assim: o ladrão somente vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, Jesus diz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando
abandona as ovelhas e foge, então o lobo arrebenta e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, sobre essa passagem especificamente. Ele está falando sobre falsos mestres, sobre falsos ensinos, que na verdade eles até se fazem de pastor, mas na hora que vem o lobo, na hora que vem a dificuldade, eles fogem, porque eles não estão interessados com o que está sendo produzido na vida das pessoas, eles só estão interessados naquilo que lhes importa. E Jesus diz: eu sou o bom pastor, porque eu dei a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então é importante, irmãos, que nós estejamos atentos. Sabe uma coisa que eu acho muito, muito interessante? É que Paulo fala sobre os irmãos, os bereanos, né? Que eles conferiam na palavra, eles averiguavam na palavra. Tudo que Paulo falava, eles checavam na palavra. Isso demonstra uma responsabilidade, um encargo. Irmãos, eu vou ficar muito feliz quando nós chegarmos ao ponto de eu ministrar uma palavra, de o pastor ministrar uma palavra, e irmãos nos bombardearem com perguntas, com questionamentos, com dúvidas. Olha, eu li isso daqui e estou com uma dúvida em relação a isso, porque isso vai demonstrar que você mergulhou na palavra para absorver aquilo como alimento e a verdade. É muito importante que você faça isso, que nós façamos isso. O terceiro e último ponto que eu gostaria de abordar com vocês, irmãos, é sobre o que ele fala lá no versículo 4, na parte B, que é: transformam a graça em libertinagem. Ele diz assim, ele fala sobre os indivíduos, né, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso Senhor, único soberano Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, que há pessoas, há falsos mestres, e há pessoas que utilizam a graça, elas transformam a graça como libertinagem para práticas ilícitas, para o pecado. Elas usam a graça como um passaporte para o pecado. Elas usam esse motivo como: bom, se Cristo morreu pelos meus pecados, se agora então não há mais condenação sobre mim, então acabou, pode tudo, eu posso fazer tudo. Mas essa não é verdade, irmãos. Olha só, nós vamos ler e descobrir por que isso não é verdade, através da palavra. 1 Pedro, capítulo 2, 15 e 16, versículos 15 e 16 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Olha só o que Pedro fala: não usem a liberdade como desculpa para praticar o mal. Lá em Romanos capítulo 6, versículos 14 e 15 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Olha só que interessante que a Bíblia nos traz a verdade, irmãos, e não precisa nem de explicação. O mundo diz que a liberdade é fazer tudo que você quiser, tudo que você imagina. É proibido proibir. Se você assistir as novelas da Globo, as coisas que nós vemos na TV, porque o mundo jaz do maligno, e em outros canais, na internet, irmãos, eles declaram uma liberdade no sentido de que é proibido proibir, mas justamente essa é a grande prisão. Essa é a prisão. A liberdade é a gente poder caminhar com Deus. A liberdade é não necessitar do pecado, é não mais praticar o pecado, é não mais ser escravo do pecado e não viver deliberadamente no pecado. E nós vemos isso, Paulo explicando lá no capítulo 7 do livro de Romanos. Nós vamos ler os versículos do 14 ao 18, que diz assim: porque sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Isso aqui Paulo falando, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É muito importante que você entenda isso. É extremamente importante que todo cristão tenha um entendimento claro disso. Depois eu te convido a ler o capítulo 7 de Romanos. Leia e medite nele, para que você entenda. O que Paulo está falando? A lei de Deus, ela veio para espremer a sujeira que tem na gente. Ele fala antes assim: eu só descobriria que a cobiça é algo ruim, e eu cobiçaria, eu só descobri porque a lei diz para eu não cobiçar. E porque a lei diz para eu não cobiçar, ela espremeu o que tem de ruim em mim. Porque eu descobri que eu não tenho como não cobiçar. Eu até queria não cobiçar, mas eu cobiço, porque a lei de Deus, ela expõe a minha sujeira. O mandamento de Deus expõe a minha sujeira. Irmãos, sabe aquela história de que o cristão não consegue pecar gostoso? É a lei de Deus que nos espreme e fala assim: você não presta, você é um homem miserável, você jamais vai cumprir a lei, você precisa do Senhor. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ele está falando que, então, se eu não consigo cumprir a lei, e o mal que está em mim, é esse o que eu faço, e o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, significa que eu sou o quê? Um escravo do pecado. É como uma lei, irmãos, é uma lei, ele chama da lei do pecado, escravizando a nossa carne. Hoje nós estamos sob uma lei, e eu vou usar um exemplo aqui, a lei da gravidade. Você consegue fugir da lei da gravidade? Não, você não consegue. Quer ver? Você vai pular, eu vou pular aqui, e você vai ver, ó. Eu caí, eu subi, mas desci. Por quê? Estou sujeito à lei da gravidade, não consigo fugir disso. Porque a atmosfera onde eu estou, não vou explicar para você aqui, mas depois você pode entender melhor como funciona a gravidade. Mas porque na atmosfera onde eu estou, a lei da gravidade está sobre mim, eu não consigo escapar disso. A minha carne, o meu ser, a minha vontade está subjugada pela lei do pecado. Então eu sou escravo disso. Porque eu sei que eu não posso fazer aquilo, eu sei que não é bom para mim, eu sei que aquilo é abominável diante de Deus, eu sei que os meus desejos carnais me condenam e me levam contra Deus e me levam para o inferno, destroem minha vida. Mas eu quero aquilo, mas eu desejo aquilo, mas eu não consigo fazer diferente. Por quê? Porque eu sou um escravo. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade é a verdadeira liberdade. Liberdade para não pecar, ao invés de liberdade para pecar. Entende a diferença? Eu sou livre para não pecar. Agora eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso agradar o coração de Deus. Eu não preciso mais servir a minha carne. Eu não preciso mais servir aos meus desejos. Eu não preciso servir mais às minhas concupiscências. Porque agora eu conheci a verdade de Deus. Não significa que a lei de Deus perdeu o efeito sobre mim, isto é, não significa que os mandamentos santos do Senhor deixaram de ser bom para mim, eu não preciso mais me atentar a eles. Não, Paulo fala sobre isso. Na sequência da carta ele fala, não significa que a lei foi invalidada e agora, porque nós fomos salvos e libertos, a lei é invalidada. Não, significa que agora eu sou livre para poder cumprir aquilo que Deus espera de mim. Através de Jesus eu sou livre para não viver mais a minha vida de condenação, de pecado e de escravidão da minha carne. Agora eu posso viver uma vida para Deus. Aquela crise que eu comentei com os irmãos que eu tive no começo da minha conversão, de falar, olha, tá vendo, você não serve para isso. Sabe o que era aquilo? Era a minha carne falando, olha, realmente, você só vai desejar coisa ruim. Mas a verdade sobre mim é que Cristo já havia me libertado, que Ele já havia feito de mim uma nova criatura, e que eu poderia viver uma nova vida nele. Eu poderia agradar o coração de Deus, e eu não precisaria mais viver aquela vida de pecado.
vazia e de morte. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Aí onde você está na sua casa, encontre o seu espaço para que você fale com Deus. Talvez você tenha vivido, esteja vivendo essa vida de libertinagem, essa vida de pecado, essa vida que desagrada ao Senhor. E Paulo fala que lá no nosso íntimo, nós reconhecemos o prazer na lei de Deus. Então a gente pode até tentar se enganar e se deleitar com prazeres do mundo, mas a gente nunca vai conseguir pecar gostoso, porque lá no fundo, nosso prazer está na lei de Deus. É isso que traz paz sobre o nosso coração. É isso que traz em nós a sensação de liberdade. Senhor, eu sou livre. Livre para poder viver a sua vida. Eu sou livre, Pai. Eu sou livre, pois eu não preciso mais do pecado na minha vida. Eu não sou mais um escravo do pecado. Eu quero que você ore isso. Eu quero que você se coloque diante de Deus nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. E declare essa verdade sobre você. Você não é mais escravo do pecado, meu irmão. Você não precisa mais viver essa vida de pecado. Você não precisa desse pecado, desse vício. Você não precisa se entregar às concupiscências da sua carne para que você encontre a verdadeira felicidade. Talvez você tenha vivido dias difíceis de tentação, o diabo tem te rondado, mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre o seu coração. A verdadeira liberdade está no Senhor Jesus. A verdade sobre você está no Senhor Jesus. A verdade sobre a sua vida e sobre quem você é não está no que você sente, não está no que você pensa, não está no seu coração, não está no que os filmes dizem, não está no que a TV diz ou que a internet diz, não está em nenhum outro lugar, senão na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz sobre você? Lá no começo do livro, Judas diz: aos que foram chamados, que são amados por Deus e guardados em Jesus Cristo. Você foi chamado por Deus, você é amado de Deus e você está guardado em Cristo. São 3 verdades de Deus que eu quero trazer para você essa manhã. Você foi chamado por Deus, você não vai conseguir escapar dele, porque você foi chamado, você é amado dele, as garras do amor dele vai te encontrar onde quer que você esteja. Se você estiver na lama do pecado, a graça de Deus vai te alcançar e vai te arrastar de volta. E você está guardado, o diabo não vai destruir a sua vida, porque o Senhor é contigo. Oh Deus, oramos, Pai, nesta manhã. Deus, queremos te louvar, Pai, pela tua obra na nossa vida, Senhor. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor com temor e tremor, sabendo, Pai, e crendo nessas verdades que Judas afirma aqui em sua palavra, Pai, que fomos chamados pelo Senhor, que somos amados e guardados em Ti. Senhor, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, guarda os nossos desejos, livra-nos, Pai, de nós mesmos, livra-nos, Pai, dos nossos desejos, dos nossos valores, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, Pai, e nos leva a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Deus, porque no Senhor está a vida, o Senhor é o que fornece a vida, o Senhor veio para que tivéssemos vida, para que tenhamos vida e vida em abundância. Vem com a tua vida sobre nós, ó Deus, vem com a tua verdade, confronta os nossos corações, confronta a nossa realidade, confronta a nossa mente e confronta, Pai, os nossos pensamentos humanos e carnais. Deus, vem com uma revelação sobre nós, vem com algo novo sobre a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós já vamos encerrar. Espero que Deus tenha falado contigo.
Desejo uma semana excelente na presença de Deus, um ótimo domingo para você, que o Senhor te guarde, te abençoe e que a palavra de Deus germine no seu coração. Deus, nós oramos, Pai, te agradecemos por mais um culto, oramos, Pai, pela vida de cada um, cada irmão, Pai, oramos, Pai, pelo nosso país, para que o Senhor detenha, Pai, esse vírus, Senhor. Colocamos, Pai, nos colocamos como igreja diante do Senhor, para clamar para aquele que tem poder sobre todas as coisas. Deus, nos livra, nos guarda, estamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. O Aleluia, Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que os mortos já venceu, o vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim.